Seja bem-vindo à família Seara Nossa Terra e ao nosso culto online. Boa noite, pessoal. Estamos dando início ao nosso culto de campanha na presença do nosso Deus, dando continuidade à nossa campanha do mês de agosto, Derrubando Gigantes. E eu quero iniciar esse culto lendo com vocês João, no capítulo 16, verso 33, e a palavra do Senhor diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci. Amém? Dando início com essa palavra, quero convidar você a fechar os seus olhos para nós entrarmos na presença do nosso Deus em oração. Ó Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, apresentando diante de Ti, Deus, nossos corações, nossas vidas, te pedindo, Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, falar ao nosso coração e que vidas possam ser ministradas com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora com o nosso louvor abençoado. Santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Vamos adorá-lo. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei. Cante bem forte comigo, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar. Você deu sua vida, estou liberta, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você que está em casa, cante comigo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Aumenta o som da tua voz, declare: digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, vamos exaltá-lo, digno, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou.
tua casa. Pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Que você possa dizer isso ao Senhor: seja bem-vindo no meu lar, na minha casa. O salmista, em sua adoração, ele diz: do Senhor é a terra e os que nela habitam. Nós pertencemos a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar. Aí no teu lar, na tua casa, levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Aleluias, aleluias. Nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu te digo nessa noite: não deixe nada, essa presença maravilhosa. Você que está em casa, não abra mão da presença, mas louve a Ele nessa noite com todo o teu coração. Cante bem forte. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Comece a exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aí aonde você está, o nosso Deus, Ele é poderoso. Essa é uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Comece a encher a tua casa de adoração a Ele. Aonde você está, engrandeça o nome do Senhor Jesus. A palavra diz que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Toda adoração seja voltada ao Senhor. Ele vai te visitar aí aonde você está. Há uma unção de Deus visitando o teu coração nessa noite. Levanta a tua voz comigo. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita
declare: na terra como é nos céus, deixe o céu descer. Na terra como é nos céus, deixe o céu descer. Com as mãos aos céus, começa a declarar: venha o céu sobre a minha casa, venha o céu sobre a minha vida nessa noite, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Adore ao Rei dos Reis, adore. Cante profeticamente, declare: Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Abre os braços. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Começa a chamar pelos céus sobre a tua casa, sobre a tua família. Deixa o céu descer essa noite sobre o teu coração. Diga bem forte: deixa o céu descer, deixa o céu descer. Diga mais forte: deixa o céu descer, deixa o céu descer. Nós queremos a presença, nós queremos a tua presença, Senhor. Descer. Diga: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Boa noite, queridos, graças e paz. Estamos juntos aqui mais uma vez no nosso culto de campanha. E esse mês de agosto, nossa campanha Derrubando os Gigantes. E é sempre um privilégio estar na presença de Deus, é um privilégio estar na presença do nosso Senhor, é um privilégio poder receber sua palavra, sermos instruídos por ela para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então eu quero te convidar nesse instante a juntos meditarmos a palavra de Deus, aprofundarmos nosso conhecimento, na palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nos dirigir e nos conduzir sobre aquilo que precisamos fazer para vencer os nossos gigantes. Amém? É importante nós lembrarmos todos os desafios que muitas vezes a fé, a vida na fé nos impõe. Tantos desafios que nós enfrentamos e tantos desafios muitas vezes surgem diante de nós e nós precisamos estar alinhados, focados na palavra de Deus para vencer todos esses desafios. Amém? Então, quando falamos em gigantes, falamos em grandes, coisas grandes, em grandes inimigos. E nós temos aprendido que existem gigantes que estão na nossa frente, estão no nosso caminho, porque eles estão guardando territórios.
eles estão se posicionando estrategicamente para nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Assim, nós precisamos compreender que lutar contra gigantes é algo inevitável. Principalmente se você quer crescer, se você quer dilatar, se você quer alcançar coisas grandes na sua vida, você vai se deparar com gigantes. Por quê, queridos? Porque aquilo que é importante, aquilo que vale a pena, está guardado, exige esforço, exige entrega, exige de você um esforço sobrenatural. Exige que você se empenhe, exige que você tenha fé, exige que você tenha força. Para vencer gigantes, faz-se necessário um empenho daquele que quer alcançar coisas grandes, que quer alcançar grandes desafios. E agora, se você quer viver toda a sua vida sem isso, se você não quer alcançar coisas grandes, se tudo que vem à sua mão, eu estou acomodado, está tudo bem, está tudo tranquilo, talvez você não tenha que lutar contra gigantes. Mas se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem um anseio, se você tem uma expectativa de crescer em alguma área da sua vida, com certeza você vai precisar vencer gigantes, lutar contra os gigantes. Não necessariamente, Davi é a única pessoa, o único exemplo de pessoas, de herói da fé que venceu gigantes. No sentido exato, no sentido literal, talvez tenha sido. Mas quando a gente passa para olhar no sentido figurado, aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, aquilo que a palavra de Deus tem a nos orientar, os grandes homens da fé venceram gigantes. Os grandes homens da fé venceram suas batalhas, suas lutas, grandes lutas e grandes batalhas. As muralhas de Jericó, elas eram muralhas gigantes, enormes. Mas Davi acaba sendo um grande personagem que a gente estuda, aprofunda no mês de agosto por conta dessa campanha. Lembrando que Davi não apenas matou os gigantes, Davi foi aquela pessoa que treinou, aquele líder que treinou outras pessoas para matarem gigantes. Então Davi nos ensina muito. Eu quero ir junto com você em mais um grande texto, um grande exemplo na Bíblia que Davi nos dá com sua vida e que nós podemos aprender com ele para crescermos em Deus, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, nos diz assim a palavra de Deus. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e tragam-me. Versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Versículo 19. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Queridos, quanto aprendizado podemos tirar desses breves versículos, 3 versículos, e com tanta característica, esbanjando aí características importantes, de aprendizado a respeito da vida de Davi. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo. Saul é rei de Israel. Então Saul é aquela pessoa que tem autoridade. Saul tem o cargo. Saul tem a posição. Saul, o rei de Israel. Pois bem, Saul desobedece a Deus na sua jornada como rei, desobedece a Deus, vai contra os princípios da palavra de Deus, e diz a Bíblia expressamente que o Espírito do Senhor se ausentou de Saul.
Queridos, como é triste a vida de uma pessoa, ou como pode ser triste a vida de uma pessoa que já provou da presença de Deus, que já provou do Espírito Santo, que já provou da presença manifesta do Senhor, e de repente essa pessoa se vê sem isso. Em um momento ela tem Deus, em um momento ela tem a presença de Deus, mas ela traça, a vida dela, anda por caminhos complicados, e em algum momento ela se vê totalmente distante de Deus. Diz a palavra que o Espírito do Senhor se ausentou de Saul. Pois bem, isso trouxe perturbação, isso trouxe angústia, isso trouxe pavor, isso trouxe medo para a vida de Saul. Queridos, quando você se ausenta da presença de Deus, isso causa ansiedade, isso causa medo, isso causa pavor. Saul estava completamente amedrontado, totalmente perturbado. Por quê? Porque Deus havia saído dele. A presença de Deus não estava mais com ele. Queridos, o inferno na vida de um homem que já teve um contato com Deus é a ausência de Deus. Quando alguém que já provou de Deus, provou da sua maravilhosa presença, e de repente essa pessoa se vê sem Deus na vida, ela está antecipando o inferno na vida dela. Aquilo que está reservado na eternidade para aqueles que não conhecem a Deus, está sendo antecipado na vida da pessoa. E deixa eu te dizer uma coisa, o pior do inferno não é o fogo, não é a perturbação dos demônios, não, o pior do inferno é a ausência de Deus. Você está eternamente em um ambiente onde você tem a certeza que não vai sentir Deus, isso é, com certeza, a pior coisa que há no inferno. Pois bem, Saul está perturbado, a sua vida para baixo, as coisas começaram a dar para trás, Saul não conseguia evoluir no seu reinado, Saul não conseguia implementar aquilo que precisava ser implementado, Saul começa a ter problemas, tanto no externo, na condução do seu reino, como ele começa a ter problemas internos. E aí alguém dá uma dica para ele, olha Saul, você está perturbado, você precisa ter alguém que saiba tocar bem, para que você possa se acalmar. Você já deve ter passado por isso, momento em que você está angustiado, momento em que você está triste, aquele momento que muitas vezes você não consegue nem orar diante de uma grande luta, você não consegue nem se voltar para Deus, reservar um tempo de oração. Às vezes você coloca ali uma música, você coloca aí a coisa começa a transformar, o seu espírito começa a ser quebrantado, seu espírito começa a passar por um processo, daqui a pouco você já consegue orar, você já consegue se derramar na presença de Deus. Era isso que estavam receitando para Saul. Pois bem, no texto quando nós lemos, a partir do versículo 17, diz assim, então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Depois que Saul recebe a orientação no versículo 16, aí ele se convence que essa orientação está correta, e ele diz, então me traga alguém que saiba tocar bem, busque essa pessoa, encontre alguém que possa resolver o meu problema. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, tem nos mostrado, tem nos ensinado que os problemas surgem, mas também surgem as soluções. Surgiu o problema do coronavírus, está demorando aí a vacina, mas vai aparecer. Não tinha como ter vacina para o coronavírus se não tinha o vírus. Precisamos aprender que para todo problema há sempre uma solução. Sabe o que significa, querido? Todo problema tem uma solução. Ela pode não estar presente, ela pode não estar palpável, ela pode não estar na sua vida hoje, ela pode não estar acontecendo hoje, mas no futuro ela já existe. No futuro ela já existe. Ela pode não estar existindo hoje, no presente, mas no futuro ela já existe. Todo problema tem uma solução, seja no presente, seja no futuro. Todo problema tem uma solução. Isso significa, querido, que o que nós precisamos, nós não podemos nos
amedrontar, nós não podemos perder a esperança, porque quando você perde a esperança, você deixa de crer, você deixa de enxergar, você deixa de lutar, você deixa de se preparar, porque já perdeu a esperança. Então eu quero que você entenda, nós precisamos aprender isso hoje, aprenda isso na sua vida. Se esses 3, 4 meses que nós estamos nesse enfrentamento dessa crise, se isso já não imprimiu essa marca na sua vida, a palavra de Deus vai marcar você agora em nome de Jesus. Preste atenção, todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução, todo gigante vai cair. Todo problema que se levanta na minha vida, na sua vida, tem uma solução. E o nosso Deus vai trazer a solução em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Então precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa certeza. Saul estava com um problema, ele disse, eu quero a solução para esse problema. No versículo 18 diz assim a palavra, então respondeu um dos jovens e disse, eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Queridos, quando nós olhamos todas essas definições, e antes de entrar no ponto a ponto dessas definições, eu quero fazer uma reflexão com você. Preste atenção. Saul tinha um problema. Ele se convenceu do problema. A grande questão, muitas vezes, não é se o problema existe ou não. É você se convencer que o problema existe. Porque a busca pela solução, ela só acontece quando você reconhece que existe um problema. A questão, muitas vezes, das pessoas é que elas têm um problema, mas elas não reconhecem que estão com um problema. Estão com problema no casamento, mas elas não reconhecem. Muitas vezes preferem sublimar. Muitas vezes preferem colocar debaixo do tapete. Muitas vezes preferem não buscar a solução. Preferem esconder, se omitir. Não há como você resolver um problema sem que você tenha de fato o entendimento que esse problema, ele existe. Mas quando nós falamos da possibilidade, e da questão da existência de um problema, não é para que você paralise diante dele, é para que você enxergue onde ele está, enxergue qual o tamanho desse problema, enxergue a complexidade desse problema e você possa deixar Deus te usar, ou Deus te direcionar para resolver esse tal problema. As pessoas têm medo de encarar os seus problemas, elas têm medo de encarar os seus desafios, elas têm medo de encarar os seus gigantes, e isso faz com que elas fracassem, sejam destruídas, fujam, ou até mesmo passem a vida todinha com um problema e não resolvem. Não é porque o problema não tem solução, é simplesmente porque a pessoa não se convenceu que ela está no problema. É fácil, muitas vezes você chega para alguém que tem um problema com drogas, ou uma pessoa que tem problema com álcool, e você diz assim, você tem problemas com essa área da sua vida. Em geral, o que a pessoa diz? Não, eu não tenho problema com isso. Eu paro de beber a hora que eu quiser. Eu paro de fumar a hora que eu quiser. Eu paro de me drogar a hora que eu quiser. Eu já estive conversando com uma pessoa viciada, com problemas de drogas, e ela me chamava, dizia que eu é que era escravo por conta da religião. Eu fiquei pensando, você é louco? O que você tem na sua cabeça? Quer dizer que eu sou escravo, eu sou livre, não sou preso a vícios, não sou preso às drogas, estou fazendo de fato o que eu quero fazer, e você é escravo das drogas, escravo da bebida, prisioneiro, e você diz que eu sou escravo? Como assim? Ou seja, as pessoas, elas têm medo de encarar os seus problemas. Muitas delas acham que o fato de não encarar, o problema vai sumir. Querido, se tem uma coisa que nós temos, que eu já falei hoje, e precisamos aprender,
Todo problema tem uma solução. Mas a solução do problema exige uma ação. A solução do problema exige uma atitude. Exige tomadas de decisões. Exige a capacidade de você enxergar, raciocinar, trabalhar e exercer alguma atividade, fazer alguma coisa. O tempo por si só não resolve o problema. Em geral, a experiência nos mostra que o tempo, na verdade, ele não resolve. O tempo complica o problema. O tempo faz com que o problema se torne maior. Por quê? Porque ele vai criando raiz. Ele vai criando força. Ele vai se agigantando, se avolumando contra você. Não adie os seus problemas. Quando você recebe, muitas vezes, uma notícia ruim, em geral você fica apavorado. Em geral você diz até assim, não fale. Não, se cale. Não quero nem ouvir. É claro que muitas vezes não estamos preparados naquele instante para receber determinadas notícias. Mas em algum momento você vai ter que se preparar. Em algum momento você vai ter que se posicionar. Em algum momento você vai ter que tomar as rédeas. Em algum momento você vai ter que se posicionar. Em algum momento você vai ter que pegar as pedras. Em algum momento você vai ter que enfrentar o seu gigante. Em algum momento Deus vai te usar. E através da sua decisão, Deus vai fazer você vencer. Mas você vai ter que tomar decisões. Jesus disse que a verdade, ela nos liberta. Mas tem pessoas que não conseguem conviver com a verdade. Tem pessoas que só querem conviver com a mentira ou com a sombra da mentira. Porque elas têm medo de encarar a verdade. Porque ela tem medo da afeição do seu gigante. Ou porque muitas vezes ela diz assim, é melhor não mexer. Quando mexe é pior. Está vendo aqui? Deixa quietinho no canto. Quem sabe ele fica quietinho, não mexe mais comigo. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Os gigantes se levantam contra nós e surgem na nossa vida. E se você não destruí-lo, ele vai destruir você. Se você não for para cima para resolver, ele vai vir para cima de você para resolver a questão dele. Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de intrepidez, Deus nos deu espírito de coragem, de força. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, e o mesmo Espírito que habita em nós, e o mesmo poder que habita em nós, foi o mesmo poder que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Esse poder de Deus é poderoso para nos fazer triunfar sobre todo e qualquer gigante, sobre todo e qualquer desafio que se levanta na nossa vida. Você não pode se prostrar, você não pode se curvar, você não pode se render aos seus gigantes. Não, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para triunfar. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Não se amedronte, não se acovarde. Esse Espírito Santo de poder, de graça, um dia esteve dentro de Saul, um dia esteve na vida de Saul, mas Saul abriu mão da presença de Deus. E quando a presença de Deus o deixou, ele se tornou um simples homem, medroso, envergonhado, cabisbaixo. Era assim que estava o rei. Era assim que se encontrava o grande rei Saul, o grande rei de Israel. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, e nós vamos encerrar na próxima semana essa campanha a partir desse texto, eu vou trazer as definições, algumas definições sobre Davi. O que Davi tinha na vida dele que o diferenciou tanto de Saul? Era o que Saul não tinha nesse exato momento. O que eu quero que você entenda, o problema ele existe. Não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. Não minta. Tenha coragem para encarar o seu problema. Então, todo problema existe. E todo problema que existe para ele também uma solução.
E essa solução, muitas vezes, ela pode não estar, você está enxergando hoje, no presente, mas no futuro ela já existe. E o que Deus vai fazer? Deus vai fazer você encontrar a solução para resolver o seu problema. Mas para isso você precisa se convencer do problema que você está enfrentando, do gigante que você está enfrentando. Não é sublimando o seu problema que você vai vencer. Não é esquecendo que você vai vencer. Não é deixando de lado que você vai vencer. Não, querido, é enfrentando que você vai vencer em nome de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto e olhamos o cenário um pouco de fora, nós vemos como um rei. Queridos, Saul era alguém de destaque. Não só porque ele era rei, mas seu posicionamento. Algumas pessoas, quando falam de Saul, acreditam que Saul foi um erro. Quando você olha como Saul foi convocado por Deus, como Deus foi lá e alcançou, há algumas particularidades, algumas semelhanças entre o chamado de Saul e o chamado de Davi. Saul foi ungido rei. Saul foi escolhido por Deus. Mas ele decidiu caminhar por lugares, por estradas que o distanciou da sua fonte eterna, que era o Senhor. Queridos, quando nós olhamos e enxergamos as nossas vidas, e nós estamos diante de problemas, a primeira coisa que nós precisamos alinhar: será que eu estou no caminho certo da presença de Deus? Você não vai vencer os seus gigantes na sua própria força, com o seu próprio braço. Você não vai vencer os seus gigantes na sua sabedoria humana. Quando você se propõe a lutar contra os seus gigantes, primeiro, você precisa saber que o problema existe. Segundo, você precisa se dispor na presença de Deus a vencer os seus gigantes. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais das características de Davi. Mas eu quero encerrar essa palavra hoje. E eu quero ministrar na sua vida. Eu não sei se você está sendo tomado pelo medo. Eu não sei se a angústia do momento que nós estamos vivendo tem afetado você. Tem sido capaz de bombardear a sua fé. Talvez o medo, a angústia, a solidão tenha lhe afligido muitas vezes. Mas eu quero ministrar na sua vida hoje. E eu quero declarar em nome de Jesus que o poder de Deus, que um dia Saul teve, que perdeu quando o Espírito Santo se ausentou dele, e que estava na vida de Davi, e à medida que Davi tocava aquela harpa, o Espírito Santo trazia tranquilidade e paz para a vida de Saul. O Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi está sobre a minha vida e está na sua vida aí também. Antes de você aprender quais as características que você precisa ter para vencer os seus gigantes, que é o que nós vamos ver na próxima semana, eu quero que você seja tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa te visitar aí onde você está. Que o Espírito Santo possa te tocar aí onde você está. Que o Espírito Santo possa vir sobre você, fortalecendo o seu pensamento, sua mente, trazendo força, vigor, determinação sobre você. Para que o medo não te apavore, para que o medo não te paralise, para que o medo não te vença, para que o medo não seja um gigante vencedor sobre você, mas que você seja um vencedor sobre todos os seus gigantes em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre você, fortalecendo sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.
que a palavra de Deus, que o poder de Deus venha sobre você e te transforme, e te fortaleça, e que te adestre com as armas que você precisa para vencer todos os seus gigantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos continuar essa palavra, fechando a nossa campanha. E você vai aprender quais as características que Davi tinha para vencer os gigantes. Mas até lá, alimente o seu espírito com a presença de Deus, que vai te adestrar para que você possa vencer todos os seus gigantes, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a palavra de Deus te fortaleça, que o Espírito Santo te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Chamo a existência que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível
não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio. Creio, sim, eu creio. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Que conhecimento grandioso recebemos do nosso Deus hoje, palavra fantástica. Pessoal, aqui abaixo do vídeo vai aparecer as contas bancárias, os dados bancários para você realizar a sua contribuição de dízimo, de oferta, de parceiro de Deus. Então não deixe de contribuir, não deixe de devolver o seu dízimo e Deus irá te honrar grandiosamente, amém? Estamos chegando à reta final do nosso culto, quero agradecer vocês por ter chegado até aqui conosco. Próxima terça-feira nós estaremos aqui, nesse mesmo canal da Sara Nossa Terra Graciliano, para mais um culto de campanha na presença do nosso Deus. E eu quero abençoar vocês e te pedir para não deixar de compartilhar esse vídeo com alguém. Compartilhe essa palavra, ela vai ficar salva, então compartilhe e abençoe a vida de uma pessoa, amém? Que Deus abençoe todos vocês, uma ótima noite, em nome de Jesus.